Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Jéssica. Hoje nós vamos estudar a Lei Complementar de número 6.045 de 2017, mais conhecida como PCCV, Plano de Cargos e Carreiras e Vencimento. Essa lei, pessoal, é muito cobrada em concursos públicos. O que é o PCCV? É a lei que organiza os cargos públicos, estrutura as carreiras, define progressões e estabelece vencimentos. O PCCV é um instrumento de valorização do servidor e organização da administração. Pegadinha, pessoal, a banca sempre adora perguntar qual a finalidade do PCCV. O que é um servidor público? Servidor público é aquele que é ocupante de cargo público. Não confundir com contrato temporário, sempre tem esse tipo de questão na prova, e estagiário. Nem todo mundo que trabalha no município é um servidor público, tá bom? O que seria um cargo efetivo? Cargo efetivo é aquele que ingressa por concurso público e gera carreira, o que seria um cargo em comissão. Esse conteúdo também está disposto lá no plano de cargos e carreiras. Cargo em comissão é aquele de livre nomeação e exoneração, funções de direção, chefia e assessoramento. Alerta de prova, pessoal. Cargo em comissão não exige concurso. Outro quesito muito cobrado em provas: sistema de carreiras, muito importante. Cargo efetivo, organizado em classes. Cada classe corresponde a uma carreira. Distribuição por escolaridade. Então, NE é o elementar, NF fundamental, NM médio e NS superior. Jéssica, por que isso é tão importante na prova? Porque a banca, pessoal, não cobra só o decoreba. Ela cobra o entendimento dos conceitos e faz o candidato confundir cargos versus classes versus carreiras, classes versus nível, nível versus padrão. Quem não entende esse sistema erra a questão muito fácil. A banca quer saber se você entende como o servidor cresce dentro do serviço público e não apenas se você leu a lei. Por isso, ela cria questões que misturam termos, trocam palavras de propósito. Na lei, pessoal, classe é o mesmo que carreira. Quando a banca fala em classe, ela está falando do caminho profissional do servidor. Os cargos organizam-se em classes que correspondem às carreiras. Então, Jéssica, o que seria esse NE, NF, NM? Se a questão falar de escolaridade do cargo, lembre dessas siglas. Pegadinha clássica de prova, pessoal. Trocar o nível de escolaridade com o nível de vencimento. Vamos falar um pouco sobre os níveis e padrões. Cada classe tem 3 níveis. Nível 1, que é o nível inicial, nível 2, intermediário, e nível 3, final. Padrões. Nível 1, 8 padrões, nível 2, 4 padrões e nível 3, 3 padrões. Pessoal, dentro de cada classe ou carreiras, o servidor percorre níveis e dentro de cada níveis ele percorre padrões. É como, pessoal, se a classe fosse um prédio, os níveis fossem os andares desse prédio, os padrões, o degrau de cada andar. Todo servidor, pessoal, começa no nível 1 e pode chegar até o nível 3, conforme o tempo e as regras da lei. Dentro de cada nível, pessoal, o servidor não sobe direto para o outro nível. Ele precisa percorrer os padrões daquele nível. Imagine o servidor que acabou de passar no concurso. Ele entra no nível 1, padrão 1. Com o tempo e avaliação, ele vai subindo de nível, vai para o 2, 3, 4, até chegar ao nível 8. Depois, ele avança para o nível 2, padrão 1, e passa pelos 4 padrões do nível 2. Por fim, ele chega no nível 3, padrão 1, até o padrão 3, final de carreira. Isso é a progressão funcional. Então, pessoal, se você entender nível, padrão, progressões, essa é a parte estratégica da lei e cai muito em provas. O que é a tal progressão funcional? É o avanço de um padrão para o seguinte, dentro da mesma carreira. Requisitos: 2 anos no mesmo padrão. Avaliação de desempenho favorável, mínimo de 70%. Progressão não muda o cargo, não muda a classe, só muda o padrão de vencimento, ou seja, salário. Se a avaliação não acontecer no prazo, pessoal,
a progressão é concedida automaticamente. Vamos falar um pouco agora sobre a jornada de trabalho. Também é um requisito que está dentro do PCCV. Jornada normal, até 8 horas diárias e até 44 horas semanais. Hora extra, até 2 horas por dia, acréscimo de 50%. Plantão, escala especial, que geralmente é 12 por 36, não gera hora extra. Mesmo vocês candidatando a cargos de professores, pessoal, mesmo que a carga horária de vocês sejam diferentes, pode cair esse tipo de questão na sua prova. Contratação temporária e estágio. Sempre tem questões sobre isso na prova. Ela é concedida excepcional pelo interesse público, ou seja, substituição de professor não é servidor público, tá bom? Contrato temporário não é um servidor público. O estágio, pessoal, ele não tem vínculo empregatício. É 4 horas de nível médio ou 6 horas no caso de um nível superior, quem estiver estagiando para um curso superior. Cuidado em prova. Contratado é diferente de servidor. Férias, prêmios e vencimento. Férias, prêmios. 3 meses a cada 5 anos. Pode converter em dinheiro. Irredutibilidade. O que significa, pessoal? Que o salário do servidor não pode ser reduzido, mesmo que haja mudanças na lei ou uma reorganização administrativa. Pessoal, se houver alguma mudança que diminuiria o salário, aquele que estava acordado no concurso público, essa diferença não pode ser retirada, ela vira uma vantagem pessoal do servidor. Pessoal, esses são os direitos clássicos do servidor, e é assim que a banca cobra. Agora vamos para a parte prática e ver como isso cai em questões? Questão de número 1. Segundo a lei complementar, considera-se servidor público aquele que A. Exerce função pública de forma temporária? Já vimos que não. B. Atua mediante a contrato administrativo? C. Ocupa cargo público nos termos da lei? Sim, pessoal, esse é o gabarito correto da nossa questão. Servidor público é quem ocupa cargo público. Contratado, temporário, estagiário não são servidores. Pegadinha de prova. Questão de número 2. Os cargos públicos previstos na lei classificam-se quanto à forma de provimento em A. Efetivos e temporários. B. Efetivos e terceirizados. C. Efetivos em comissão. Ou D. Temporários e comissionados. Sabemos que cargo público, né, pessoal, é efetivos e em comissão. Questão de número 3. Os cargos de provimento em comissão caracterizam, entre outros aspectos, por serem A. Preenchidos mediante concurso público. B. De livre nomeação e exoneração. C. Exclusivos da área da educação. Ou D. Preenchido apenas por servidores efetivos. O gabarito correto dessa questão, pessoal, o gabarito é a letra B. Cargo em comissão é confiança, por isso não exige concurso. Questão de número 4. No sistema de plano de cargos e carreira, os cargos de provimento efetivo organizam-se em A. Funções. B. Setores administrativos. C. Classes que correspondem a carreiras. Ou D. Cargos isolados sem progressão. Nós já vimos, né, pessoal? Que a resposta correta é classes que correspondem a carreiras. É um ponto clássico da prova, tá bom? Questão de número 5. As classes de cargos efetivos são distribuídas entre outros critérios de acordo com A. Tempo de serviço. B. Grau de escolaridade exigido. C. Idade do servidor. Ou D. Indicação de chefia. A base é escolaridade, elementar, fundamental, médio ou superior. Então, pessoal, é grau de escolaridade exigido. Pessoal, se você está gostando do meu preparatório para o concurso da Prefeitura de Pará de Minas, se inscreva no meu canal, deixe seu joinha, me siga e até o próximo vídeo.